coisa é quando eu fico olhando a grama do vizinho. Eu vejo muitos profissionais, muitas pessoas muito frustradas, reclamando muito do porquê que o outro faz sucesso. Eu tenho escutado muito as pessoas se interessarem sobre de que maneira conquista esses sonhos, de que maneira realiza esses sonhos. As pessoas têm vários sonhos para realizar. Às vezes é um sonho pequeno, e aí perguntam sempre para mim, porque me relaciona a essa questão do corpo. Como é que eu faço para emagrecer? Eu faço e não consigo. Ou se não, eu queria conquistar a minha casa, um emprego novo, eu queria um namorado, um bofe. Não adianta pedir para São Longuinho esse tipo de coisa. De que maneira realizar os seus sonhos? Na verdade, a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é de que maneira você está indo atrás disso. A gente tem vivido um momento em que as pessoas andam muito mais preocupadas com a vida do outro do que com a dela mesma. Passam muito tempo, dedicam muito tempo olhando a vida do outro, vasculhando a vida do outro, olhando o tapete do vizinho. E esse tempo deveria estar sendo dedicado à sua própria vida, às suas coisas. Sabe aquela história que a grama do vizinho é mais verde? De fato é. Mas você sabia que às vezes o vizinho acorda às 4 da manhã para molhar aquela grama enquanto você está dormindo? E aí você não vê ele molhando, você só vê a grama dele verde. E aí fala, meu Deus do céu, por que a grama do vizinho é mais verde e por que a minha não? O que você está fazendo nessa hora? Você está focado na vida do vizinho e não focado na sua vida, não focado na solução do que você precisaria. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente quer conquistar alguma coisa, o nosso foco, a nossa energia tem que ir para a nossa conquista. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia quando era pequeno? Pelo menos eu fazia, da minha época, pode ser que não seja da sua. Do Fusca, ou da Kombi, ou do carro vermelho, por exemplo. E a gente brinca entre os amigos e quem vê mais e bater mais vezes, sei lá o que, ganha. Quando você dá esse comando para o teu cérebro, você abre a sua mente para, a partir daquele momento, ela começar a visualizar. Sejam as Kombis, sejam os carros vermelhos, ou seja o que você estiver procurando. Por exemplo, estou procurando casa para alugar. E aí, de repente, eu vejo um monte de casa para alugar, um monte de placa, um monte de tudo. Grávida. Resolvi engravidar. E aí eu passo a ver um monte de grávida por aí. Resolvi emagrecer. E aí eu passo a ver um monte de hambúrguer por aí, fica muito mais difícil. O que acontece? Quando você manda um comando para o teu cérebro, quando você abre a tua mente para aquele foco, você passa a visualizar mais do mesmo do que você está proposto. Então, quando você está proposto a conquistar um sonho em busca de um novo emprego, em busca de um cachorro novo, de um namorado novo ou de uma mudança na sua vida, você de fato tem que estar fazendo um movimento para que isso aconteça. E normalmente a gente não faz. A gente faz um movimento para olhar a vida do outro e pouco movimento de fato para fazer alguma coisa na nossa vida, que realmente modifique a nossa vida. Para comigo e pensa. Quando você fala, por exemplo, entrei de dieta, a partir de agora eu quero fazer regime e aí eu quero emagrecer, o sonho da minha vida é emagrecer. O primeiro pensamento que vem na sua cabeça não é o corpo legal, não é entrar no biquíni, não é o que você vai ter com isso ou a visualização disso no final, do seu sonho no final. O primeiro pensamento normalmente é, vou ter que ficar sem o pão, vou ter que ficar sem o sorvete, ou vou ter que ficar sem o doce. Ou seja, você causa um sofrimento em você mesma antes de iniciar. Então o teu cérebro, ele está focado no problema e não na solução. Qual é a solução? Você não quer emagrecer? E o que você tem que fazer para emagrecer? Não é comer saudável? Então você tinha que estar focado no saudável e não no problema. Eu tenho um problema e tenho uma solução. E eu tenho uma lupa. Eu que vou decidir se eu vou olhar para o problema ou se eu vou olhar para a solução. Isso só cabe a mim. E aí, se eu fico olhando para o problema, eu não vou encontrar a solução. A mesma coisa é quando eu fico olhando a grama do vizinho. Eu vejo muitos profissionais, muitas pessoas muito frustradas, reclamando muito do porquê que o outro faz sucesso.
Quando, na verdade, a pergunta que ele realmente deveria estar fazendo é o que eu preciso fazer para fazer sucesso. E não porque que o outro está fazendo. O outro está fazendo porque ele não lembra que você existe. O outro está fazendo porque ele está fazendo a parte dele. O outro está fazendo porque enquanto você está olhando a vida dele, provavelmente ele está trabalhando, provavelmente ele está estudando. O outro está fazendo porque ele não tem esse tempo para dedicar à vida do outro. Então, quando você se pegar reclamando de alguma coisa, para e pensa no movimento. Esse movimento de reclamar está me ajudando ou está me empatando? De que maneira eu realizo o que eu quero? Seja um emprego novo, seja um namorado novo, através de atitudes, através de ações. Porque ficar simplesmente reclamando ou simplesmente olhando a vida do outro, e pior do que olhar a vida do outro, a gente vive um momento que as pessoas criticam muito o outro. É cheio de verdades e cheio de pessoas absolutas. E isso vira muito cultural. Às vezes a gente nem percebe. Eu morei fora há muito tempo e eu vejo que a nossa cultura é muito diferente da cultura de fora. Eu costumo usar uma frase que eu gosto de pessoas que falam de coisas. Eu não gosto de pessoas que falam de pessoas. E falar de pessoas nos leva para trás. Se você quer conquistar novas coisas, você precisa falar de coisas, de projetos, de sonhos, de você. Falar dos outros, olhar a vida dos outros, criticar os outros, não vai tirar você de onde você está. O que de fato vai tirar você de onde você está são ações que você faz e somente você é capaz de causar para que a sua vida mude. Então para e reflete. Eu ando falando por aí da vida dos outros? Eu ando olhando o Instagram da vida dos outros e criticando e dizendo o que eu acho, se aquela pessoa merece ou não, se aquela pessoa fez ou não para estar ali? Você está perdendo o seu tempo. Olha para você, faz o que você puder para ser melhor. Deixa o outro, deixa a vida dele. Porque afinal de contas, ficar falando do outro é olhar para o vizinho, é olhar para a grama do vizinho. Você está olhando para o problema ou está olhando para a solução? Quantas ações você tem criado para realizar os seus sonhos? Eu acho que o cérebro da gente ele é muito, muito poderoso e a gente não sabe usar. Então a minha dica do dia de hoje é que você pare e crie ações para os seus sonhos. Eu quero que você escreva o seu sonho num papel e você crie 10 ações para realizar aquele sonho. E toda vez que você se pegar olhando para o problema, reclamando do porquê você não tem, ou olhando a vida do outro que tem e você não, significa que você está criando um movimento gigantesco contra você mesmo. Para, corrige e volta para ação. Não é um movimento fácil, porque é uma questão de hábito e é uma questão de cultura. A gente faz isso há muito tempo e não se dá conta. Culturalmente a gente faz isso. O Instagram, por exemplo. Instagram é uma coisa que você fica ali focado na vida do outro. E você? E o seu tempo? Quantos minutos você tira da sua vida para você mesmo? Seja para estudar, seja para correr atrás das suas coisas, seja para se organizar, seja para se produzir, para arrumar um namorado novo, se é o caso, seja para conhecer novas pessoas, seja para viver mais para você. Crie as suas 10 ações e depois me diz o que você achou e se está causando movimento. O primeiro movimento da mudança, o primeiro movimento da realização dos sonhos é você ter autoconsciência. Só depende de você. Tudo que você quiser você pode conquistar, mas você tem que ter autoconsciência. Enquanto você continuar culpando o que está de fora e não se apropriar do que é seu, você não sai do lugar. Você pode, mas primeiro vem de você.